Oi pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Português pra Fora. Meu nome é Olavo e aqui comigo está a minha esposa, Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo jóia. E aí, galera? Bom, dando sequência à nossa série de vídeos feitas na nossa lua de mel, né? Sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas frases muito úteis em restaurantes. Né, Letícia? Isso mesmo. Lembrando, pessoal, que se você quiser, você pode ativar as legendas Sim. na configuração do YouTube, ok? Assim fica mais fácil para você poder entender e acompanhar todo o vídeo, certo? Isso aí. Lembrando que esses vídeos foram feitos na nossa viagem de lua de mel, foram feitas ao ar livre, foram feitas através dos nossos celulares mesmo, né? Então, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui no podcast. Sim, mas é uma forma das pessoas poderem acompanhar, né? Um pouquinho de como foi a nossa lua de mel. Então, conteúdo interessante num ambiente um pouquinho diferente. Exatamente, pessoal. Então, esperamos que vocês gostem e aproveitem assim como a gente aproveitou e curtiu muito a nossa viagem, né? Isso aí, vai ser bem legal. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Eu e Letícia estamos aqui no hotel, bonito, ó. E a gente vai trazer para vocês uma dica de português. Estávamos aqui pensando, né, Letícia, sobre algumas frases úteis, especialmente em um restaurante. Quando vocês chegarem em um restaurante para fazer um pedido, enfim, selecionamos aqui algumas frases para vocês, beleza? Letícia, quando a gente chega no restaurante, o que a gente pode dizer? Qual é a frase mais comum, mais útil nesse momento? Sim, eu acho que poderia ser, né, por favor, gostaria de uma mesa para 5 pessoas, por exemplo. Boa, exatamente. Você, de acordo com o número de pessoas que você está, né, 2, 3, 4, você pede, por favor, uma mesa para 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, né? Ou você pode perguntar se tem uma mesa disponível. Sim, também. Se por acaso você deseja ir num restaurante muito solicitado, muito famoso na cidade que você está visitando, provavelmente você vai precisar fazer uma reserva antes, né? Então você liga para o restaurante e faz uma reserva de uma mesa. Então essa palavrinha é bem interessante, né? Reserva. Quando você chega no restaurante, você diz que eu tenho uma reserva em meu nome, ok? Então é bem legal essa frase. Porque aí o restaurante vai confirmar lá na lista e te encaminhar para a mesa onde foi reservada para você. Isso. E a última frase para esse momento de chegada no restaurante: 2 situações. Possivelmente pode ser que o restaurante esteja cheio, todas as mesas ocupadas, e você eventualmente não fez nenhuma reserva. Então vai ter uma fila na frente do restaurante, certo? E aí você pode perguntar pro funcionário que vai estar na recepção do restaurante quanto tempo de espera, quanto tempo você vai precisar ficar esperando na fila. É claro que ele vai te dar um tempo estimado. Então, quanto tempo de espera, beleza? E essa mesma pergunta também é válida quando você fez o pedido e você quer saber quanto tempo vai levar para o seu pedido ficar pronto. Isso aí, então você pode perguntar quanto tempo de espera, quanto tempo para o pedido ficar pronto. Seguindo aqui as nossas dicas de português, frases para restaurante, né, Letícia? Sim. Nós já entramos no restaurante e agora estamos sentados na nossa mesa e possivelmente você vai pedir para o garçom o cardápio. Cardápio. Por favor, por gentileza, o cardápio, para você poder ler as opções, né? Sim. E quando você escolhe o que você quer comer, isso é o pedido. Então você vai fazer o seu pedido, ok? Possivelmente, né, após o garçom entregar o cardápio para você, ele deve dar um tempo para vocês analisarem ali as opções. E aí ele vai perguntar se vocês já se decidiram, o que vocês desejam comer, o que vocês desejam beber. E caso
vocês queiram, né, uma sugestão, você pode perguntar para o garçom o que ele recomenda da casa. Exatamente, a especialidade da casa, o prato da casa, normalmente é uma receita especial, diferente, exclusiva do restaurante. Então, se você quiser comer algo diferente, experimentar algo novo, talvez o restaurante tenha alguma opção exclusiva da casa, do restaurante. Bom, você já decidiu o que você quer comer, né, Letícia? E falando sobre carnes, normalmente você tem a sua preferência sobre qual é o ponto da carne que você quer, né? Então é legal você deixar bem claro isso para ele. Então é interessante você deixar bem claro para o garçom como você quer a sua carne. Então nós temos basicamente 3 opções, né, Letícia? Sim. Quais são? Mal passada. Mal passada seria quase, não crua, mas pouco assada, né? Isso. Ao ponto. Ao ponto, normalmente é uma carne não está muito crua nem muito assada. Sim. Mais ou menos, meio termo. Isso. E bem passada. E bem passada, ou seja, ela está bem assada. Então, mal passada, ao ponto e bem passada. Uma palavrinha aí para o vocabulário de vocês, que é a palavra talheres. Talheres é o conjunto de garfo, faca e colher. Então, esses 3 juntos numa mesa, nós chamamos de talheres. E aí pode acontecer, né, do garçom, na hora de trazer a comida, esquecer de trazer os talheres. Então, você não precisa de pedir para ele, por favor, o garfo, a faca e a colher. Você pode pedir, por favor, você pode trazer os talheres, que aí ele já vai entender que são essas 3 coisas. Outra palavrinha bem interessante, bem útil para vocês, é a palavra comanda. Comanda. Normalmente, quando você vai a um restaurante, você recebe uma comanda, que nada mais é do que um papel, uma anotação de tudo que você está consumindo. E no final, você precisa pagar aquela comanda. Sim. E pode ser uma comanda individual, cada pessoa na mesa pode ter a sua comanda específica, ou pode ser uma comanda para a mesa. E quando você termina a sua refeição, você pede a conta para o garçom. Então ele vai pegar a sua comanda e vai fazer o cálculo do valor. Sim. E vai trazer para você a conta, o valor que você precisa pagar. Lembrando que nós temos aqui os 10%, né? É comum os restaurantes cobrarem 10% de taxa de serviço aí, De gorjeta, né? 10% para o garçom. Mas não é algo obrigatório também, é opcional. Sim, normalmente já vem inserido na conta, mas você pode solicitar que retire os 10% caso você não esteja satisfeito com o atendimento do profissional. Mas é bem comum, além do que você consumiu, um cálculo de 10% daquele valor que vai ser encaminhado para o garçom, para os garçons no final do dia. Uma outra opção também, pessoal, é você não comer no restaurante. Você pode pedir, você pode fazer o seu pedido e levar para comer em casa ou até mesmo comer no carro. Ou até acontece da pessoa pedir e não conseguir comer tudo. Sim, exatamente. E aí ao final, quando você for pedir sua conta, você pode também perguntar para o garçom se eles têm essa opção de levar para a viagem. Isso aí. Porque aí ele vai embalar, né, o seu pedido lá, o que sobrou. Por exemplo, você pediu uma pizza e ficaram 2 fatias e você quer levar para comer depois. Normalmente sempre pode, né? Eles não restringem isso, a não Aí ser eles que... vão embalar e te entregar. Acho que isso não acontece se for um restaurante onde você estiver comendo no formato rodízio. É então você não pode levar nada para casa. É. Se for um restaurante onde você vai pedir o seu prato e não é um rodízio, rodízio é quando você come, você paga um valor e você come o quanto aguentar. O quanto você aguentar. Porém, você não pode levar para casa. Sim, é verdade. Mas se você não aguentou, se você não conseguiu comer tudo, você pode pedir para o garçom para embrulhar, para levar para a viagem. Sim. Ou
você pode simplesmente fazer o seu pedido e dizer que é para viagem. Também. É para viagem, por favor. Então, ele vai preparar o seu pedido para que você possa transportar até a sua casa e comer lá. Para finalizar a sua experiência no restaurante, quando o garçom chega, né, Letícia, e traz a conta para você, você tem basicamente 3 opções para pagar essa conta aqui no Brasil, pelo menos, que é em dinheiro, né? Dinheiro vivo, as cédulas, as notas, ou também utilizando o seu cartão, que pode ser crédito ou débito. Se você optar pela opção débito, você precisa ter saldo na sua conta bancária. E no momento em que você passar o cartão de débito, o dinheiro que está na sua conta vai ser debitado, ok? Se você não tem dinheiro na sua conta, se você não tem saldo na sua conta, você pode optar pela opção crédito. Como é a opção crédito, Letícia? A opção crédito, né, não vai ser debitado na hora, fica para o vencimento da sua fatura. Então, quando você passar, você vai pagar no próximo mês, provavelmente, né? Depende de quando o seu cartão fecha a fatura. Exatamente. Cartão de crédito, nós temos todo mês aquela data para pagar tudo que foi comprado no formato, no modo cartão de crédito, né? Então, se você não tem dinheiro no momento do restaurante, da compra, você pode usar o crédito. Então, aquele valor você vai pagar na data que você precisa pagar a fatura do seu cartão de crédito, ou seja, o vencimento do cartão. Beleza? E também você pode, de repente, até parcelar esse valor. Sim, no crédito, você pode parcelar o valor, em quantas vezes o seu cartão de crédito for possível. Beleza? Então essas foram as dicas de algumas frases bem úteis, especialmente em restaurantes. Então, bom apetite! Muito bem, pessoal. Então, eu acho que agora vocês estão preparados para poder vir para o Brasil e comer as nossas comidas deliciosas nos restaurantes que nós temos aqui, certo? Acredito que sim. Com essas frases básicas, ninguém vai passar fome. Sim, sim. Nós gostaríamos de saber a sua opinião, se você gostou dessas dicas. Deixe o seu comentário pra gente, quais foram as frases que você aprendeu, quais foram as frases que você já sabia. A gente quer muito saber se vocês estão realmente gostando desses vídeos e, se você gostou, deixa o seu like pra gente. Então a gente se vê no próximo episódio, ainda na nossa viagem de lua de mel. Sim, ainda tem mais. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.